E aí, simbora então, mais uma noitada aí de aulas, beleza? Nossa língua portuguesa. O que eu vou fazer hoje, cara? Na aula de ontem, eu fiquei insatisfeito com a aula. Eu vi que teve alguns conteúdos ali da matéria que eu passei que não ficaram claros. Então, eu vou refazer um pedaço da aula de ontem e continuar aqui na aula de hoje, beleza? Então, vamos recapitular aí. A aula de ontem eu não gostei, a parte ali de desinência, verbal, nominal. Então, eu quero me aprofundar um pouco mais nessa aula. Eu refiz aqui o slide com um pouco mais, deixei ele um pouco mais explicativo e quero me aprofundar, então, nesse conteúdo com vocês para não restar dúvidas. Por quê? A aula de desinência não é tão importante para todos os concursos, porém, vocês precisam ter o conteúdo completo, limpo, claro, sucinto e de forma clara, né? Não adianta nada eu ser rápido aqui se você também não vai conseguir compreender o conteúdo. Até a aula de ontem, eu tenho certeza que todas as aulas anteriores foram claras, ficou fácil de compreender. Mas realmente a aula de ontem eu não gostei. Se eu não gostei, eu refaço, eu vou manter ela lá no YouTube, mas eu vou refazê-la aqui de uma forma melhor, ok? Se tiverem dúvidas, vão perguntando no chat, desbloqueia aí pergunta, tudo bem? Já vou compartilhar a tela aqui, observem com atenção esta aula que eu estou refazendo. A aula ficou uma aula de bosta, e como eu não gosto nada de bosta, eu vou refazer parte da aula de ontem. Nem toda, não ficou em todo uma bosta, mas um pedacinho ficou uma merda. Então eu vou refazê-la para que eu consiga dormir em paz. Então vamos lá. Vamos lá. Estou compartilhando com vocês aí o meu slide, a minha tela do computador. Espero que todos estejam vendo aí. Ok? Beleza. Então, cara, como começamos aí ontem, né? Na verdade, como estávamos quase terminando e que ficou uma porcaria que eu não gostei e vou refazer agora. Desinência. Aí eu falei ali de desinência modo temporal, desinência número pessoal, que é o DMP e o DNP, Delta Mike Tango e Delta November Papa. Então, esses tipos de desinências aí não ficaram claras, né? Então, eu vou estar refazendo. Até coloquei aqui, ó, vamos nos aprofundar nos slides seguintes. Basicamente, eu acrescentei algumas coisas para facilitar o entendimento. Então, se forem surgindo dúvidas, perguntem. A hora de perguntar é agora. A prova de vocês é em 2 semanas. Está pertinho, tem muito simulado para fazer ainda, tem muito conteúdo para passar. Antes de dar início aqui, deixa eu lembrá-los de algumas coisas. Primeiro, cara, é importante que você tenha conteúdo de base. É importante que vocês tenham conteúdo de base. O que é conteúdo de base? A língua portuguesa, ADM, informática, aqueles conteúdos que vocês precisam estudar, decorar para a sua prova. Se você não tem base, não adianta nada fazer simulado, fazer provas. Você precisa ter base teórica, que é chata, mas tem que ter, decoreba tem que ter, para depois você partir para os simulados. Então, antes de qualquer coisa, vamos seguir aí uma tríade, né? Você primeiro vai adquirir conhecimento de base do conteúdo que você precisa para a sua prova, adquirir o conhecimento de base por vídeos, apostilas, seja lá como for, adquirir esse conhecimento, você vai partir ali para a parte prática, fazer simulados. Depois que você faz os seus simulados, você aplica na vida real, lá na sua prova. Então, é um processo que precisa ser seguido, senão você não vai conseguir pontuar, beleza? Então, é importante falar isso daí logo de cara. Sem delongas, partiu para o conteúdo que eu vou reformular de ontem. Slide seguinte. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ok, tá. Desinências. Aí vai começar pelas desinências verbais, depois vai falar das desinências nominais, beleza? Vamos lá. As desinências verbais indicam flexão do verbo em número e pessoa, modo e tempo.
Desta forma, se dividem em desinências modo-temporais, que é o DMT, quando indicam os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo, que indica, subjuntivo, que traz aquela ideia oculta, aquela ideia que está de forma empírica no contexto geral do texto, e imperativo, né? Está imperando, mandando. E os tempos, presente, passado e futuro. Desinências número pessoais, a DNP, quando indicam número singular e plural, quando fala de número é singular e plural, e as pessoas, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Beleza? Concatenou, segurou essa informação? Vamos evoluir. Exemplos de desinências verbais. Exemplos de desinências verbais. Viajo todas as férias. Primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Viajo. Cadê a desinência verbal? O verbo viajar e o ozinho ali, que está em vermelho e sublinhado, é a nossa desinência. Depois vocês vão entender ali embaixo o que é isso. Viajo todas as férias. Está na primeira pessoa do singular, viajo. Está no presente do indicativo, pois está demonstrando que ele viaja todas as férias. Está indicando ali que ele viaja em todas as férias. Se viajassem, esse sem que está em vermelhinho aí sublinhado, também é a nossa desinência verbal. Se viajassem. Se viajassem. Está na terceira pessoa do plural. Cadê a terceira pessoa do plural? Viajassem. Está no passado imperfeito do subjuntivo. Passado imperfeito, aquele passado não concluído. E subjuntivo porque está empírico, está como se fosse algo do próprio orador aí, da pessoa que fala. Ok? Viajemos para Miami. Viajemos para Miami. Primeira pessoa do plural do imperativo. Está mandando, né? Se está mandando é imperativo. O emos aí é a desinência verbal. Lá em cima, se viajassem, o sem é a desinência verbal. Então, desinência é essa parte que sobra aí do verbo. É esse finalzinho aí do seu verbo, no caso da desinência verbal, né? É esse finalzinho, o viajo, o viajassem, o sem, viajemos, o emos. Aí do viajemos é a sua desinência verbal. Aí aprenda a verificar se está na primeira pessoa do plural do imperativo, se está no pretérito, que é passado imperfeito do subjuntivo, se está na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Separa na sua cabeça. Primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular. É eu ou nós. A segunda pessoa do singular. É tu ou vós. E a terceira pessoa do singular. É ele ou eles. E por aí vai, tá? Só para exemplificar, beleza? No caso do plural, eles, né? Continuando. Não confunda desinência e vogal temática. Tem diferença da desinência, que é aquele pedacinho que sobra, da vogal temática. Enquanto a desinência indica o gênero, enquanto a desinência indica o gênero masculino e feminino, a vogal temática indica a que conjunção o verbo pertence. A vogal temática indica a que conjunção o verbo pertence, ao mesmo tempo que prepara para receber as desinências que tornam possível a sua conjunção. Vamos aos exemplos aí. Estuda. O azinho aí está na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Estuda. Ela estuda. Você tem embaixo aí estudava, o ava, esse azinho aí do ava é a vogal temática, né? Esse azinho aí do ava é a vogal temática. Aí você tem o vá.
primeira ou terceira pessoa do singular, do passado, pretérito, imperfeito do indicativo. Basta você ir separando, cara. Vai separando. O primeiro azinho do estudava. Estudar. O primeiro azinho do estudava é vogal temática, nesse exemplo aí, porque tem um ava na frente. E o vá do estudava, que pode estar na primeira ou terceira pessoa do singular, você já entendeu comigo ali que é eu, tu e ele, por exemplo. Ou se é um verbo, ele viaja, nós viajamos. Então, você tem o singular e o plural dessas palavras, para vocês entenderem. Pretérito imperfeito é um passado não concluso, um passado que não continuou. E indicativo que está indicando alguma coisa, indicando que ela estudava. Essa pessoa, essa coisa, esse ser estudava. Confira o quadro das desinências dos tempos verbais que dão origem a outros tempos e modos verbal. Aí eu mostrei aqui, né, ó, vou falar rapidinho isso daqui, beleza? Rapidinho. Está no presente, agora. Primeira pessoa, eu, nós. Segunda, tu e vós. Terceira, ele e eles. Singular, o ozinho, por exemplo, no caso de abro. Eu abro. Tu abres. O Szinho aqui é desinência. O ozinho aqui é desinência. O Szinho aqui, tá vendo aí, meu filho? É desinência. Desinência. E aqui ele abre, né? Aqui não tem, no caso, o exemplo aqui não tem nenhuma desinência, tá? Plural. Plural. Nós, olha aqui, cara. Nós abrimos. O mos aqui é desinência. O mos aqui é desinência. E aí, Lília, beleza? Tá todo mundo aí. O pessoal tá tudo aí. Só que só compartilha geralmente a minha cara aqui, beleza? Mas tá todo mundo aí nos chats também, no microfone, beleza? Participa direitinho aí que vai ser muito importante para sua prova lá do Chico Batão e outros concursos. Continuando aí. Plural, né? Estamos falando de desinência verbal no plural. Então temos nós abrimos, o mos é desinência verbal de abrimos. Vós, cadê ele? Abris, a desinência verbal é is. Eles abrem, a desinência verbal é o Mzinho. Falamos do presente, tratamos ele no singular e no plural. As desinências são, aqui no singular são o e s, aqui no plural são mos, is e m. No caso aqui, desse verbo que utilizamos aqui, que é abrir, o verbo abrir, beleza? Que é o verbo abrir. Pula aqui para o outro lado. Pretérito perfeito, passado perfeito, passado concluído, passado resolvido. É isso que significa. Alguma coisa que eu estou contando do passado que foi concluído. Então, é um passado perfeito. Fato que aconteceu no passado. Um fato que realmente aconteceu no passado e finalizou é um pretérito perfeito. É um pretérito perfeito. É um pretérito perfeito. Temos o singular do passado perfeito, que é eu abri. Aí o que você vai fazer? Ó? Você vai vir aqui, ó, vai pegar aqui a primeira pessoa eu e vai trazer para cá e falar eu abri. A desinência verbal pretérito perfeito aqui é o i. É o izinho. Eu abri. Tu abriste. Ele abriu. As desinências do passado perfeito aqui é I, ST, e U. Bem tranquilo de entender, né? Aqui no plural, segue o mesmo raciocínio. O plural do pretérito perfeito, em se tratando das desinências verbais do verbo abrir, você vai ter... Busca aqui, ó. Primeira pessoa, nós. Nós abrimos. O mos é a desinência verbal do plural do pretérito perfeito, daquele passado que já aconteceu. Ok? Então, o plural é nós abrimos. A desinência verbal é
abrirmos. Continuando, plural. Vós abristes. Esse abristes aqui, abristes, o STES é o plural do passado perfeito do verbo abrir. Abristes. Esse abristes aqui, por causa do vós, é vós, abristes. Esse aqui, STES, é a nossa desinência. Desinência. Continuando as desinências verbais. Caramba, cadê meu mouse? Ó, aqui no último aqui, ó. Terceira pessoa, eles abriram. Eles abriram. Esse abriram aqui, o ram aqui, abriram, o ram aqui, esse ram é a nossa desinência verbal. É a nossa desinência verbal. Alguma dúvida até aqui? Ou pelo menos hoje eu estou sendo claro? Hoje está dando para entender? Fala aí. A aula de ontem ficou uma bosta. Eu falei japonês aqui, ninguém entendeu nada que eu falei. Hoje não é possível, cara. Não é possível. Fala para mim aí, filho. Fala para mim aí. Tá de boa? tranquilo, tá tranquilo. Muito bom. Muito bom. Vamos continuar. Vamos continuar. Infinitivo pessoal futuro do subjuntivo. Caramba, e agora? Complicou tudo. Não, vamos lá, raciocina. O que é um verbo no infinitivo? Olha o de vermelhinho aí. O que é um verbo no infinitivo? Você vai ter no infinitivo os verbos terminados em ar, ir, por exemplo. Parar, ver, ou encher, ir, vir. São verbos no infinitivo. É como se ele nunca terminasse. Beleza? Ele está no infinitivo porque ele nunca termina, ele continua. Parar, preencher, vir, ir, ele continua, dá essa ideia de infinitivo. Ele é pessoal por quê? Ele é pessoal pois ele tem sujeito definido. Todo infinitivo pessoal tem um sujeito definido. Você vai ler e tem um sujeito definido. É só isso que significa. Futuro do subjuntivo é um futuro que pode ou não acontecer. Subjuntivo não é algo que, é coisa minha, eu nem sei se vai acontecer, é coisa pessoal. Subjuntivo é algo pessoal, é algo imaginário, é algo da minha cabeça. Isso é subjuntivo. Um futuro do subjuntivo é um futuro, é um verbo que está no futuro, que eu não sei se vai rolar. Eu não sei se vai acontecer aquele verbo. Então, ele está no futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo igual ação no futuro que pode ou não acontecer. Tá vendo como fica mais claro? Se você lesse apenas infinitivo pessoal, futuro do subjuntivo, você ia se complicar todo. Assim, fica muito mais claro para vocês. Beleza? Fica muito mais claro aí. Continuando. Aí você vai ter o singular, cuidado, o singular do infinitivo pessoal, futuro do subjuntivo, o singular, na primeira pessoa não tem. Na segunda pessoa, do verbo abrir, tá? Na segunda pessoa tem. Tu abrires. Tu abrires. No singular. No singular. E vós, busca o vós aqui, e vós abrirdes. E vós abrirdes. Cuidado, aqui em cima, ó, na primeira pessoa aqui do singular não tem infinitivo pessoal futuro do subjuntivo, mas no plural tem. No plural é nós abrirmos. Para que nós abrirmos isso ou aquilo. Beleza? O abrirmos aqui tem. Beleza? Aqui tem. No singular, aqui, quando trata da terceira pessoa, não tem nada também no verbo abrir. Cuidado, não tem. Porém, aqui do outro lado, não tem desinência, tá? Esse eis aqui, ó, esse eis aqui, abrires, esse eis é desinência verbal. Esse mos aqui do abrirmos é desinência verbal no plural, do infinitivo pessoal, futuro e subjuntivo. Entenda isso daí, entenda isso. Esse des aqui do abrirdes
Esse des é a desinência verbal do verbo abrir no infinitivo pessoal futuro do subjuntivo. Vai decorando isso. Então, aqui no final, nós não temos singular na terceira pessoa, mas temos o plural. Eles abrirem. Eles abrirem. Então, tem sim o plural, mas não tem o singular. Ficou alguma dúvida ou posso continuar? Fala para mim aí. Tem novidade ou não? Estou com dúvida. A hora é agora. A hora é agora. Fala para mim. Fala para mim aí. E aí? Tá de boa? Posso prosseguir? Fala para mim aí. Vamos lá. Tá bem desenhado agora, né? Botei exemplos. Desenhei mesmo aqui. Responda aí. Ótimo, maravilha. Quem tiver dúvida pode perguntar no chat aí. Beleza? Pode perguntar. Desbloqueia o microfone e fala. Continuando. Continuando. Vamos agora, faltando, as desinências nominais. Desinências nominais são desinências do nome. Desinências nominais são desinências do nome. O que são nome? Já expliquei. Substantivo, adjetivo e os pronomes. Em outros casos, cara, de nome, teremos substantivos, adjetivo e advérbio. Aqui não. Nas desinências nominais, desinência nada mais é que o finalzinho do verbo, finalzinho, no caso aqui da desinência nominal, finalzinho do nome, finalzinho do substantivo, finalzinho do adjetivo e finalzinho dos pronomes. Isso é desinência. Beleza? Então vamos lá. Desinências nominais, que é dos substantivos, adjetivos e pronomes, nós temos as seguintes desinências: a de gênero, masculino e feminino, masculino O, feminino A. Singular, não temos nada. Quando fala de número, agora de número, né? Falei de gênero, masculino e feminino, vou falar de número. Quando fala de número, no singular não temos nada para desinências nominais, porém no plural temos o Szinho, né? Que dá a ideia de plural mesmo da desinência, daquele pronome, ou daquele adjetivo, ou daquele substantivo. Ok? Só para trazer aí os exemplos. Vamos lá. As desinências nominais indicam gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. As desinências nominais só fazem isso. Elas não fazem mais nada. Elas só vão colocar para você aí a ideia de gênero masculino e feminino e a ideia de número, singular, singular ou plural. Dos substantivos, adjetivos e pronomes, como já falei. Alguns exemplos abaixo, e todas as desinências estão de vermelhinho e sublinhado. Todas as desinências estão de vermelhinho e sublinhado, para você nunca mais errar o que é desinência nominal. Exemplos. O aluno atencioso prestou atenção na aluna. O aluno masculino, a desinência do substantivo aluno é o ozinho. Atencioso prestou atenção na. O na aluna, esse na aí, aluna aí, o azinho, o seu azinho aí é a desinência, e na aula, o finalzinho da aula aí, esse azinho é a sua desinência, ok? Então preste bastante atenção nisso. Ó, o aluno, aqui está a nossa desinência, aqui pode desprezar tudo, o atencioso prestou atenção, despreza tudo. O na, aqui, o na, o pronome, nazinho aqui, tá aqui, ó, tá aqui no finalzinho a nossa desinência, e a aula tá aqui no finalzinho a nossa desinência, beleza? Vamos lá. Os alunos, agora aqui está falando de singular e plural. Os alunos, esse azinho aqui é a nossa desinência. Atenciosos, prestar atenção nas aulas. O Szinho aqui do nosso pronome, mais o Szinho aqui do nosso alunas, tá? Aqui, ó, da nossa aula, na verdade. Não precisa meio que é aluna. Da nossa aula, beleza? O Szinho é a nossa desinência. E assim vai com todos eles, tá? Assim vai com todos os exemplos abaixo. Basicamente, foi para exemplificar que desinência, quando trata de gênero, número e das desinências nominais, você vai ter gênero masculino e feminino, número singular e plural. No singular do número não existe, só no plural, que é o Szinho.
Aí falamos que ele pode ser, a desinência nominal pode ser encontrada em substantivo, adjetivo e nos pronomes. Pronome na, por exemplo, ali. Ok? Vamos lá. Cadê? Aqui também está tranquilo, né? Aqui embaixo, ó, toma cuidado com isso daqui, ó. O plural geralmente é indicado pela desinência S. Algumas palavras terminadas em S, todavia, formam plural com acréscimo de ES. Sabe muito bem disso. Algumas palavras, não é só S no final que deixa ela no plural. Tem o ES. Alguns exemplos. Meses, países, portugueses, ex. São as nossas desinências nominais. Ok? Assim, muitas vezes, a ausência do S indica o singular. É o que chamamos de desinência zero, tá? Desinência zero. A ausência do Szinho aí a palavra, né, fica no singular e chamamos de desinência não existente ou desinência zero aí. Tranquilo? Deu para entender? Vamos continuar. Também ficou muito complexo isso daqui e eu vou explicar hoje, porque na aula de ontem também essa parte aqui, ó, da coordenação e subordinação ficou uma bosta. Então agora, como eu não gosto de nada bosta, vou reformular, refazer esse conteúdo também. Prestem atenção. Ó, eu refiz isso daqui, desinência nominal, entenderam tudo certinho. Eu refiz desinências verbais, agora ficou muito claro, beleza? Desenhei para vocês aqui isso tudo, tá? Ficou muito tranquilo. Agora eu estou em coordenação e subordinação, que também ficou uma bosta lá no anterior. Vamos consertar, vamos melhorar. Período composto por coordenação, meu filho. Período composto por coordenação. O que é isso? Não entendi. É simples. Duas ou mais orações independentes sem relação entre si. Como assim? O período composto por coordenação tem duas ou mais orações independentes sem relação entre elas, ou seja, separadas por vírgulas ali, separadinhas por vírgulas. Vamos lá. Toma cuidado com o seguinte, tá? Primeiro, o que são orações independentes? Orações são frases que contêm verbo. Independentes é porque elas são separadas por vírgulas ou por pontos. Esses pontos de pausa que eu já ensinei. Então, são orações independentes. Elas não se correlacionam. Elas não se subordinam uma à outra. Já a subordinação é o contrário da coordenação. Já a subordinação é o contrário da coordenação. São orações que dependem uma da outra para fazerem sentido. Se para fazer sentido uma oração, que é uma frase com verbo, depende de outra frase com verbo, então ela é subordinada a ela, nós temos uma subordinação. Até agora tranquilo, né? Até agora deu para entender. Entenda a definição de coordenação e a definição de subordinação. Entenda a definição, entenda a base. Se você não tem conhecimento de base, se você não começa a construir a sua casa pelo chão, cara, começa a construir pelo teto, não vai funcionar. Cria a sua base. A base é o quê? Base teórica. A base mais simples, beleza? Tá tendo um jogo, essa merda tá sendo um foguete pra caralho aqui. Vamos continuar. Período composto por coordenação, então, temos duas ou mais orações independentes, sem relação entre elas. Na subordinação é o contrário. Temos orações que dependem uma da outra para fazer sentido. Vamos continuar. No período, podem aparecer orações que se relacionam pela coordenação e pela subordinação. Beleza? Podemos ter aí os dois casos, por exemplo. Um caso misto. Vamos lá. Olha o exemplo aí, ó. O atleta entrou na piscina e pediu que todos saíssem. A primeira oração, tá aqui, ó. A primeira oração está desenhada aqui, ó. O atleta entrou na piscina. Vamos falar de uma por uma. Vamos dissecar aí uma por uma. O atleta entrou na piscina, tá aqui, ó. Primeira oração, ó. A primeira oração, que é o atleta entrou na piscina, é uma oração coordenada assindética. Meu Deus, o que é isso?
Oração coordenada, você já aprendeu, que é composto por coordenação, você já sabe. Eu não vou repetir de novo, acabei de falar. Mas você não sabe o que é assindética. Assindética. O que é assindética? A gente chama de as, né? Esse as, com 2 S aí. O que é esse assindética? Esse assindética é a oração que não possui conjunção. O a traz a ideia de não ter. A sindética é não ter conjunção. Então, uma oração coordenada assindética não possui conjunção. E se você vê aí, lá em cima, o atleta entrou na piscina, não tem conjunção. Não tem, beleza? Não tem. Não tem conjunção. Vamos continuar. Vamos continuar. O segundo caso, na segunda oração, e pediu, ezinho, conjunção e, verbo pedir, e pediu. Esse e pediu aqui, da segunda oração, é isso daqui, ó. É uma oração coordenada que você já conhece, sindética. Sindética. Esse sim é oração que possui conjunção. Esse sim é oração que possui conjunção. Sindética possui conjunção. A sindética não possui conjunção. Deu para entender? Tá de boa isso daí? Tá de boa? Respondem aí, tá de boa? Tá de boa? Deu para levar. E aí? Deu para entender, né? Sim. Tá, vamos continuar. Tá. Aditiva, que são as 3 coisas juntas, né? Oração coordenada sindética, aditiva. Aditiva traz a ideia de adicionar alguma coisa. O que é aditiva? É a conjunção que traz a ideia de adição, mais, ainda, além de, etc. Traz a ideia de adição, é uma oração, no caso aí, sindética, aditiva, sindética, aditiva, porque temos uma conjunção aditiva que adiciona. Bem tranquilo, bem tranquilo. Em relação à primeira oração e a oração principal, em relação à terceira, ele está só falando aqui, ó, olha o que ele está falando, ó. Ele está falando que e pediu, em relação à primeira oração, ó, você vai ver que ela traz uma adição em relação à primeira oração. Qual a primeira oração? O atleta entrou na piscina e pediu. Então, ele traz a ideia de adição aqui na primeira oração. O atleta entrou na piscina e pediu. Tá, entendi. Vamos separar as coisas na sua cabeça aí, ó. E também oração principal em relação à terceira oração. Ele já adiantou aqui, né? Ele falou que ele traz a ideia de adição da oração principal, que é essa daqui, o atleta entrou na piscina, com a terceira oração. O e pediu adiciona esse fato a esse fato, beleza? Adiciona esse fato a esse fato. Então, está adicionando, ela é sindética aditiva. Terceira oração, oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Ela é subordinada a outra e o substantivo está comandando aí essa oração. Oração com valor de substantivo. Oração com valor de substantivo. A nossa terceira oração do exemplo, que é essa daqui, que todos saíssem, tem valor de substantivo. Objetiva direta, o que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta? Objetiva direta é porque exerce função de objeto direto. Essa oração aqui, ó, que todos saíssem, tem função de objeto direto em relação à segunda oração. Essa oração que todos saíssem, em relação a essa oração e pediu aqui, da segunda oração, essa oração, a terceira, em relação à segunda, exerce a função aí de objeto direto. Tranquilo? Então,
Só vocês prestarem atenção, voltarem para fazer essa revisão aí, que vocês irão entender, beleza? Que vocês irão entender aí. Cadê? Continuando. Observa outro exemplo, né? E traz outro exemplo aí para conseguir massificar a ideia. A primeira oração, que é chamada de oração principal, traz a informação principal, tem sentido completo, não exige complemento. A oração principal, cara, não exige complemento. Toda oração principal nesse exemplo aqui, que ele trouxe, não vai exigir complemento, não precisa de complemento. Eram alunas, acabou, eu já entendi, não precisa explicar mais nada, não exige complemento. A oração principal é isso. Então, a primeira oração é a oração principal. A segunda oração aí é a oração subordinada adjetiva. Oração subordinada, cara, você já aprendeu o que é, mas você não aprendeu ainda o que é adjetiva. Aprendeu sim. O que é adjetivo? Adjetivo não dá qualidade aos seres e às coisas, não diz respeito lá ao nosso substantivo. Então, a oração subordinada adjetiva, ela possui função de adjetivo ou de adjunto adnominal. A oração subordinada adjetiva, ela possui função de adjetivo, parece que aquela frase, que aquela oração, né, perdão, parece que aquela oração é um adjetivo. Parece que aquela oração é um adjetivo, ou também uma adjunta adnominal, que é a mesma coisa. Restritiva, por quê? Subordinada adjetiva restritiva. Restritiva é porque ela não se separa da oração principal por vírgula, não tem vírgula. Então, no exemplo da segunda oração, ó, você tem aí a primeira oração, eram alunas, e tem a segunda oração agora, que tiveram boas notas. Eram alunas que tiveram boas notas. O que tiveram boas notas tem função de adjetivo, porque está dizendo respeito às alunas, é um adjetivo das alunas, ter boas notas, e também não se separa, é restritiva, porque ela não se separa da oração por vírgula, não tem vírgula aqui, ó, entre eram alunas, vírgula, que tiveram boas notas, não tem, não pode ter, então ela é restritiva, restritiva é isso, ela não tem vírgula, restritiva é isso, restritiva é isso. Para finalizar, a terceira oração, que é separada por vírgula, mas não estudavam, dá uma ideia de coordenação sindética. Você já aprendeu que sindética é quando tem conjunção. Você já aprendeu que sindética é quando tem conjunção. Então, separa aí por pedacinhos. Oração é uma frase com verbo. Coordenada é porque ela está ali em uma determinada ordem e são independentes em relação uma à outra. Microfone ligado. Desativa o microfone aí. Se eu não me perco aqui, beleza? Desativa o microfone. Desativa o microfone, beleza? Como que faz isso? É só apertar no cantinho embaixo aí. Então, no cantinho embaixo tem um desenho de um microfonezinho. É só apertar. Conseguiu? Só apertar no cantinho embaixo aí. Então, vamos lá. Continuando. A terceira oração, que é mas não estudavam, esse mas não estudavam na terceira oração, ela é coordenada, ela é oração porque é uma frase que tem verbo, é uma oração, ela é coordenada porque você aprendeu que ela tem orações independentes entre si, e e é sindética, ela é sindética porque ela tem uma conjunção. Se ela tem uma conjunção, ela é sindética. Adversativa é porque ela tem uma sindética adversativa. Sindética é conjunção e adversativa é uma conjunção adversativa. Vou repetir. Oração é porque tem uma frase que tem verbo. Coordenada é porque ela não tem... a oração ela é independente entre si. E sindética adversativa é porque é uma conjunção adversativa, sindética adversativa. Transmite ideia de oposição, em relação à segunda oração. Se você ver aqui, ó, mas não estudavam, tem uma relação de oposição com respeito aqui à segunda oração. Não estudavam, está fazendo oposição a ter boas notas.
Beleza? Então, transmite ideia de oposição em relação à segunda oração. Essa oração em relação a essa traz a ideia de oposição. De oposição. Traz a ideia de oposição. Cadê? Espera aí, só um pouquinho, deixa eu anotar aqui depois. Eu não esqueci um detalhe. Vamos continuar. E a oração subordinada adjetiva restritiva? Vamos lá, espera aí, ó. Vamos por etapas. A primeira parte, já entenderam? Sindética adversativa é por causa do mas, que traz relação de oposição a outra oração, a segunda oração. E oração subordinada adjetiva restritiva em relação à primeira. Oração subordinada adjetiva restritiva, você já aprendeu o que é. Aqui em cima, ó, não aprendeu não? Cadê? Deixa eu ver se tinha falado dela aqui. Tinha sim aqui, ó. Oração subordinada adjetiva restritiva. Então, ela também é uma oração subordinada adjetiva restritiva em relação à primeira oração. Em relação à primeira oração. Então, a terceira oração aqui, ó, não estudavam, está subordinada a outra oração, que é a primeira lá. Ela é adjetiva restritiva, porque é um adjetivo, não estudar a qualidade ou defeito da aluna, não estudar, em relação à primeira. E é restritiva porque não tem vírgula. Não estudavam aqui, mas não estudavam, não tem vírgula. Não estudavam, não tem vírgula. Mandem para mim dúvidas. Qual a dúvida que ficou agora? Ficou claro isso daí? Qual a dúvida que ficou agora? Manda para mim aí as dúvidas. Mandem para mim aí as dúvidas de vocês. Mandem para mim aí as dúvidas de vocês. Fala aí, pode falar. Uma dúvida, um negócio que eu tô vendo aqui, que eu não tenho certeza se é isso. Deixa eu Mas cada parte, a segunda oração e a terceira oração, elas conversam com a primeira oração separadamente, é isso? Só um minutinho, peraí. Se eu pegar a primeira e a última oração, elas vão formar uma frase com contexto certo. Se eu pegar a primeira oração e a segunda, vai formar uma frase com contexto certo também. Isso acontece em todas ou... Tá, peraí. Deixa eu voltar aqui para o slide, poder explicar direito e entender o que você está perguntando. Eu entendi o que você perguntou. Ó, fala aí, mostrando no slide, fala aí. Daí aí. Por exemplo, a oração 1, ela conversa com a oração 2 separadamente. Aí já forma uma frase completa. Sim. Aí se você analisar a oração 1 e a oração 3, só as duas já dá uma frase completa também. Eram alunas, mas não estudavam. Aí, por exemplo, o outro, a primeira e a segunda. Eram alunas que tiravam boas notas. Então, eles separadamente formam uma frase completa. Isso acontece em todas? Em toda subordinação. Você entendeu a ideia de subordinação. Subordinação é ser subordinada. É por isso que elas formam ideia entre elas. Porque elas são subordinadas umas às outras. Isso é subordinação. Beleza? Você entendeu exatamente o conceito. Por isso são subordinadas umas às outras. Porque uma completa a outra. Isso é subordinação. Entendeu? Você entendeu direitinho o conceito. Esse é o conceito. Este é o nosso conceito. Beleza? Beleza. Vou tentar buscar algo para vocês aqui. Tá aparecendo na minha tela aí? Tá no slide. Tá no slide? Tá. Peraí. Cadê? Só um minutinho aí, deixa eu ver se eu acho. Cadê? Tá bom. Tá. Vamos voltar para aí, depois eu tento achar aqui. Tá pesado pra caralho essa porra. Cadê? Tá. Continuando aí. Então, eu percebi que você entendeu direitinho a ideia de subordinação.
é isso mesmo que você acabou de falar aí, beleza? A ideia de subordinação. Continuando. Aqui ficou mais tranquilo, mas eu vou também falar rapidinho, tá? Porque não ficou tão claro na outra aula. Eu vou reformular aqui rapidinho também. Mecanismos de coesão e coerência. Eu vou pular direto para o que eu achei que não ficou legal. Coesão textual. Coesão textual. Quando fala aqui na coesão textual dos conectivos, quando fala da coesão textual dos conectivos, você vai ter palavras ou expressões que ligam frases, não tem verbo, e orações, que no caso tem verbo. Lembra que frases não tem verbo, e orações tem verbo. Então, os conectivos podem ligar tanto frases quanto orações. Só para vocês entenderem. Mecanismo de coesão. Você vai ter, por exemplo, ali, que não ficou claro na aula passada, anáfora ou anafórica, catáfora ou catafórica. Então, você vai ter aí a anáfora, que retoma o termo anterior. Você está falando alguma coisa e você traz uma ideia que retorna ao termo anterior, é anáfora. E você tem a catáfora, que faz referência a um termo na frente, a um termo posterior. Eu acho que isso não ficou claro na outra aula, então estou desenhando. São qualificadas como endofóricas. Endo vem de dentro do texto. Endo, dentro do texto. Enquanto anáfora retoma um componente, a catáfora o antecipa, contribuindo com a ligação e harmonia entre o texto. Só faltou explicar isso daí com mais clareza lá da aula passada, beleza? Continuando. Aqui ficou tranquilo, não faltou nada, tá? Deu para entender. Aqui também ficou de boa, já tinha colocado já os exemplos, então ficou bem fácil de entender também. Não vou repetir de novo. E figuras de linguagem ficou de boa também, tá? Lembrando que figuras de linguagem, cara, é decoreba. Figuras de linguagem não se aprende, se decora. Vou repetir. Figuras de linguagem não se aprende. Você nunca vai decorar isso tudo aí, cara. Nunca. Vai aprender de cor e salteado isso daí. Você vai conseguir decorar uma ou outra. Então, tenha na sua cabeça, na sua mente aí, que você precisa ficar lendo e lendo isso. Se no seu concurso, pensa assim, ó, se na sua prova cai figuras de linguagem, o que você vai fazer? Na véspera da prova? Não antes da prova, não. Muito longe da prova, não. Isso aqui é na véspera da prova. Uma semana para a prova. Imprime isso daqui e coloca na sua parede. Resume isso daqui, coloca na sua parede e fica lendo, para você decorar figuras de linguagem. Figuras de linguagem, você só decora, você não aprende. Tem que aprender aqui. Zeugma, onomatopeia, não tem que aprender aqui, tem que decorar. É isso, é aquilo, dá ideia disso. Resume isso daí, imprime no papel, escreve no papel, para você decorar. Não tem o que fazer aqui. Não tem, beleza? Assim como na redação, não é só estudar a base. Tem que ter a base de como fazer redação, mas tem que praticar. Se na redação você não pratica, você não escreve, você não tem o hábito de ler, porque a redação, estou falando da redação porque entrou aqui no contexto de decoreba, de treino. A redação é assim, ó, eu aprendo a base de como funciona a redação, aprendo a base teórica da redação, eu pratico o hábito da leitura, eu fico lendo textos para adquirir conteúdo mental, para adquirir conteúdo ortográfico. Então, eu vou decorar palavras, eu vou lembrar palavras na hora do meu texto. Então, primeiro passo, conteúdo de base, aprender o que é redação e como construir uma redação. Depois, ficar lendo bons textos para decorar palavras bonitas e boas para o seu texto e praticar. Se você não pratica a redação, você não consegue pontuar na sua prova dissertativa, na sua redação. Você não consegue. Falando isso, dou continuidade. Então, isso aqui é decoreba, como já falei, ficar lendo, resumindo e decorando, que é a figura de linguagem, um monte aí, tem figura a dar no pau, resume o mais básico possível, as principais aí, decora, não tem o que fazer. Então, tá aí gradação, eufemismo, decora as principais e pau no gato. Pau no gato não, matar o gato não. Continuando, vamos lá. Agora é a aula de hoje, realmente, tá? Também não vou ficar
muito falando disso daqui, porque não cai, tá? Dificilmente vai cair isso aqui em prova. Vou falar bem rapidamente. E você resume depois para a sua prova e tenta decorar os pontos principais aí. Divisão silábica. O que é a divisão silábica? É feita de acordo com a quantidade de fonemas pronunciados em uma única emissão sonora. Fonema, que estuda os sons das palavrinhas ali, beleza? Como sabemos, as sílabas são fonemas pronunciados por meio de uma única emissão de voz. E também que a base das sílabas da língua portuguesa são as vogais. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Você aprendeu no prezinho lá. Lá no prezinho você aprendeu. A tia botou um A grandão. A, E, I, O, U. Beleza? Assim, todo fonema pronunciado em uma única emissão de voz tem pelo menos uma vogal. Todo fonema tem pelo menos uma vogal. Senão nem sai som, né? É importante ressaltarmos que em algumas palavras, os fonemas I e também o fonema U não são vogais. Não são vogais. Não são vogais. Já que aparecem apoiados a outras vogais, né? Outros Is aí no caso, né? Formando uma só emissão de voz. Uma sílaba apenas. Essas vogais que apoiam as outras são chamadas de semivogais, né? As nossas semivogais. O que diferencia as vogais das semivogais, o que diferencia as vogais das semivogais é o fato de que as últimas não desempenham o papel de núcleo silábico. Que as últimas, no caso aí, as semivogais, não desempenham o papel de núcleo silábico. A palavra papai, por exemplo, é formada por duas sílabas, que é a nossa famosa dissílaba, sendo a segunda por uma vogal A e por uma semivogal I. Pai. O AI, você tem uma vogal mais semivogal. Tranquilo, isso daí é prézinho, primeira série, você aprendeu isso daí no máximo. Vamos lá. A par dessas informações, podemos afirmar que, para saber o número de sílabas que compõem as palavras, basta identificar quantas vogais há nessa palavra. Quantas vogais temos nessa palavra? Quantas? Exemplo, pipoca. Pi-po-ca. Pi-po-ca. Emissão de 3 fonemas sequenciais que estão ligados a vogais. Tranquilo? Então, você vai ter o número de sílabas. Primeira sílaba pi, segunda po, terceira k. Pi-po-ca. Aparelho, mesma coisa. A, separa, pa-re-lho. A-pa-re-lho. Emissão de 4 fonemas sequenciais que estão ligados a vogais. O A, o Pá, o Rê, o Lhô. O Ozinho também, que é a nossa vogal. Pernambucana. Per-nan-bu-can-na. Per-nan-bu-can-na. Temos aí 5 fonemas sequenciais, em ordem, que estão ligados a vogais. Per, vogal E, nan, A, bu, U, Ka, Nina, A. Tranquilo? Isso é muito simples. Dando continuidade aí. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Elas podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Facinho, né? Mono é 1, di é 2, tri é 3, poli é mais de 3. Tranquilo, né? Tem que falar, né? Palavras que possuem a monossílaba, palavras que possuem apenas uma sílaba. Vou falar só os exemplos, tá? De mono, pé, flor, mão. De sílaba, de di, balão, suco e santo. De trissílaba, hóspede, lareira, sapato. De polissílaba, literatura, amaciante, sambódromo. E por aí vai. E por aí vai. Deu para entender? Não tem mais nada para vocês aprenderem de divisão silábica. É só isso. É só isso. Continuando. Não podemos também deixar de falar, ainda lá da divisão silábica, dos dígrafos, dos ditongos e dos hiatos.
Porque na sua prova, se for cair essa matéria, que eu acho muito difícil, mas se for cair, vai cair isso daí. Divisão silábica, quando diz respeito aos dígrafos, aos ditongos e aos hiatos. O que são dígrafos? CH, LH, NH, GU, QU. Pertencem a uma única sílaba, não desgruda. Chuva, óleo, fechar, olho, né? Óleo. Olho, fechar, puxar, olhou do olho, o chu da chuva, querido, o que do querido, vozinho, nho do vozinho, os dígrafos, RS, SS, SC, SC cedilha, XS e XC, devem ser separados em sílabas diferentes. Nesse caso que eu acabei de falar agora, você vai separar um em cada sílaba. Carroça, car, ro, sa. Car, ro, sa. Assassino, as, sas, sim, no. Crescer, cres, ser. Nasceu, nas, céu. E o céuzinho aí, de nasceu. Exceção, ex, se, são. E temos também os ditongos e tritongos, que devem permanecer também na mesma sílaba, tá? Se é um ditongo, fica na mesma sílaba. Se é um tritongo, fica na mesma sílaba. Fica na mesma sílaba. Temos o ditongo. Uruguai. Esse Uruguai aí. O guai fica na mesma sílaba. O balaio. Balaio. Fica na mesma sílaba. Beleza? No caso, o tritongo ali é o de cima, né? O tritongo é o primeiro de cima ali. E o balaio aí, que é o de baixo. Os hiatos. Os hiatos devem ser separados em duas sílabas distintas. O hiato é o mais fácil de decorar. De A. De A. Cadeado. O Azinho é o nosso hiato. Baú. O Uzinho aí é o nosso hiato. E por aí vai. Os encontros consonantais devem ser separados, exceto aqueles cuja consoante é o L ou o R, tá? O L ou o R, beleza? Então, os encontros consonantais devem ser separados sempre, exceto quando se tratar aí de uma consoante, né? Vem junto a consoante L ou R. Exemplo, bruto, bruto. Blusa, blu, fica junto. Claro, clá, fica junto. Trago, o tra, fica junto. Porque se trata de consoante L ou R, ele se mantém aí na mesma vogal. Beleza? Mesmo enquanto consonantal, ficam juntos. Os encontros consonantais que iniciam palavras são mantidos junto na divisão silábica. Os encontros consonantais que iniciam palavras são mantidos juntos na divisão silábica. Pneumático, pneu, fica ali, fica junto. Mático, pneumático, pneu, fica junto. Genomo, o G, no, fica junto. Beleza? Genomo ali. Ou gnomo, né? Tranquilo? Então, deu para entender até agora. Divisão silábica é isso daí, tá? Bem tranquilo, não tem muito o que ficar falando. Isso não cai em prova. Se cair, é muito difícil cair isso daí. Vai falar um monte de coisas aí, tá? Vou resumir também essa divisão silábica aqui, para a gente poder, na próxima aula, continuar no emprego e modos verbais, que é mais importante. Eu vou resumir aqui rapidinho a divisão silábica ainda, e quando falo de gerúndio, infinitivo, participo, eu vou resumir rapidinho isso daí, para a gente não perder tempo. Quando falamos de verbo, ele pode se flexionar de 4 maneiras: pessoa, número, tempo e modo. O nosso verbo pode se flexionar de várias maneiras: pessoa, número, tempo e modo. É a classe mais rica de variações, a que mais varia, né? De forma ou acidentes, né? Gramaticais. Através de um morfema, menor unidade linguística. O que é morfema? É a menor unidade linguística. O S, o E, o IDO, chamado também de desinência monotemporal. Você já aprendeu o que são desinências. Agora você sabe que desinência monotemporal pode ser o Ozinho, o S, o E, o IDO. Já sabe, vai ficar mais fácil. São marcados o tempo e o modo de um verbo. Vejamos detalhadamente. Ele vai mostrar, ó, o modo verbal caracteriza as várias maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação
que pretendemos dar a ele. Rigorosamente, são 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo indica, subjuntivo deixa aquela dúvida, fica a coisa sua, é coisa que não está clara, que não está expressa. E imperativo é quando manda, quando força, o verbo está mandando alguma coisa. Porém, alguns gramáticos incluem também, como modo verbal, o particípio. O que é particípio? Tudo terminado com ido, ado, ido de novo, os particípios aí, tá? Exemplo, vivido, cantado, estudado, dividido, partido. E os gerúndio também. Gerúndio, terminado com endo, indo, ando, comendo, falando, partindo, anotando, são nosso gerúndio. Infinitivo, já falamos lá na aula anterior, infinitivo é que não termina, que não acaba, né? Que dá a ideia de continuidade. Ar, ir, amar, falar, conter, ver e ir. Bem tranquilo também. Formas nominais do verbo. Segundo o gramático Rocha Lima, que é um estudioso da gramática, algumas particularidades em cada uma dessas formas que podem impedir-nos de considerá-las modos verbais. Infinitivo tem característica, às vezes, de substantivo, podendo assumir a função de sujeito ou de complemento de um verbo, e até mesmo ser precedido por um artigo. Tá? Então, cuidado com o infinitivo aí, com os verbos do infinitivo, que eles podem assumir função do sujeito. O gerúndio vai explicar aí que o gerúndio pode se assemelhar a um advérbio, que o particípio pode se assemelhar a um adjetivo. São coisas que têm pouca relevância, tá? Mas que você precisa saber para a sua prova. Então, depois você dá uma lida rápida aí e faz um resumo disso. Não adianta nada ficar falando aqui se você não está anotando e se você não está resumindo isso daqui. Não adianta nada. O seu cérebro só aprende quando você coloca em prática e quando você coloca com as suas próprias palavras. Senão ele não aprende, ele não decora. Modo indicativo é o modo que está indicando, ele vai trazer ali uma ideia de certeza, possibilidades reais. Modo subjuntivo expressa uma dúvida, uma incerteza, uma possibilidade remota. O modo imperativo, ele traz a ideia de afirmação, uma forma negativa, firme, diretamente a alguém, expressando o que realmente queremos, um pedido, um conselho. Tem entonação de contexto que é aplicada, né? Depende do contexto que vai aplicar um modo imperativo. Já o tempo verbal informa a maneira geral, se o verbo expressa algo que já aconteceu, que acontece no momento da fala, beleza? Então, o tempo presente, passado, presente, passado, pretérito e futuro, beleza? Então, nós temos esses 4 aí, tipos de nomes dados para os nossos tempos verbais, tá? Temos o presente simples, exemplo de amo, o pretérito perfeito, amei, que é um passado que realmente finalizou, eu amei, o pretérito imperfeito, amava, ele é imperfeito, porque ele não concluiu nada, ele amava, o pretérito mais que perfeito, que ele concluiu pra caramba e até exagerou na conclusão, que é amara. Futuro do presente é um futuro de agora, amarei. Quando? No futuro? Não, agora. Futuro do passado, amaria. Talvez eu amaria ou não. Então, estou só resumindo. Dá uma lida nisso daí, tá? Dá uma lida nisso. Não deixe de ler. Não deixe de fazer os seus resumos por escrito, ok? Eu estou falando aqui muito rápido. Eu posso ter deixado passar alguma coisa ou falado muito rápido alguma coisa. Esteja lendo para não perder nada, entendeu? Então, essa aula de hoje era para isso. Na próxima aula, vamos continuar aqui, ó, emprego dos modos e tempos verbais, que é onde pega um pouco mais, tá? Basicamente é tudo que vimos aqui atrás, porém aqui vai estar um pouco mais detalhado, tá? Vai detalhar aí um pouco mais, ok? Na verdade não, né? Eu quase que dupliquei aqui o slide, né? Deixa eu ver, eu dupliquei o slide? Não dupliquei não. Eu dupliquei o slide, beleza? Na verdade, graças a Deus, não acabou. Acabou. Eu dupliquei aqui o slide, tá? Não sei por quê. Eu dupliquei o slide, cara, na hora de fazer. Que bom.
Que bom. Beleza. É porque eu fui fazer esse daqui, ó. Eu fui fazer esse aqui com os resuminhos, tá vendo? Modo verbal, não sei o quê. E acabei duplicando o slide. Menos mal. Eu vou remover depois esse 17 aqui, beleza? Eu vou remover porque o 17, na verdade, é esse 16 aí. Eu tenho até que ver, porque, tá vendo? Ele terminaria aqui, ó. Divisão silábica. A divisão silábica terminaria aí mesmo. Não tem nada a ver aí com modo e tempo verbal. Então, vou deletar lá do slide, tá? Quando vocês forem ver o slide, vai estar já atualizado. A 16 termina aqui. Aqui é a última matéria, que é a matéria 17, essa matéria aqui. Então, eu vou só corrigir depois ali, ok? Então, na próxima aula temos o quê? Noções amanhã. Amanhã, às 19 horas, temos o quê? Noções de administração pública. Cai em todo concurso, em qualquer concurso que você for fazer, vai cair essa matéria, beleza? Amanhã não tem, amanhã é sábado, perdão. Amanhã é sábado. Amanhã não tem, porque amanhã tem aula do Lucas, tá? Amanhã na aula do Lucas, matemática, vai lá, cara. Assiste a aula presencial, participa, porque é muito importante para sua prova, beleza? Não tem tanto peso para GCM de Cubatão. GCM de Cubatão, se não me engano, são 6 questões. Confirma para mim aí. GCM de Cubatão são 6 questões de matemática, não é? Então, tem pouca relevância. Mas é bom acertar 6, né? Já que vai fazer, acerta 6 questões também. Beleza? Então, na próxima aula, que vai ser na segunda-feira, daremos início a noções de ADM. É muito importante esse conteúdo, tá? É muito importante. Ok? Show de bola. Show de bola. Não deixem de participar lá da aula do Lucas, tá? Pessoal, tamo junto. Abraço, beijo. E qualquer coisa aí, me chama lá no WhatsApp, me chama lá em algum lugar para tirar dúvidas, tá? Tamo junto. Valeu! Tchauzinho. Com Deus aí, tá? Valeu, Lilia. Valeu. Tamo junto, hein? Valeu, Vitor. Valeu, Karina. Valeu todo mundo aí. Com Deus. Valeu.